Olá, às vezes o maior perigo espiritual não está no pecado que cometemos, mas na injustiça que achamos que temos. E se o que está impedindo você de avançar não forem suas falhas, mas for realmente o orgulho que está aí dentro de você que você ainda não percebeu? A parábola do fariseu e do publicano expõe um choque profundo entre aparência e verdade, entre religiosidade e arrependimento. É uma história que desmonta máscaras, desafia certezas e mostra como dois homens podem orar ao mesmo Deus, mas sair com destinos completamente diferentes. Você já se perguntou qual deles você realmente se parece? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E o cenário é o Templo de Jerusalém, um dos lugares mais sagrados para o povo judeu. E Jesus estava ensinando a uma multidão composta por discípulos e religiosos que confiavam demais na sua própria justiça. Muitos ali acreditavam que eram melhores do que os outros, que sabiam mais, que faziam mais, que mereciam mais. E foi nesse contexto de superioridade espiritual, competição religiosa e um orgulho disfarçado de santidade que Jesus contou essa parábola. E ela agradou a poucos porque revelava o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. E dois homens sobem um templo para orar. O primeiro é um fariseu respeitado, exemplar, admirado pela sociedade. Ele ora em voz alta, agradecendo a Deus por não ser como os outros homens. Ele lista o jejum, ofertas, disciplina e comportamento impecável. Já o segundo, ele é um publicano, um cobrador de impostos, vistos como traidor e pecador público. Vergonhoso aos olhos da sociedade, ele nem ousa levantar a cabeça. Batendo no peito, ele diz apenas: olha Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. São dois homens, duas orações, duas posturas e um desfecho surpreendente. O ensinamento central de Jesus ele é direto. Deus ele não se impressiona com performances espirituais, mas ele se aproxima de corações quebrantados. E a metáfora é clara. O fariseu ele representa aqueles que confiam em si mesmos e acham que as suas obras os tornam superiores às demais pessoas. O publicano representa quem reconhece a sua falha e depende da misericórdia divina. O ponto-chave é que a justiça não se conquista, mas ela se recebe. Jesus revela que o publicano saiu justificado, enquanto o fariseu saiu do mesmo jeito que ele entrou, cheio de si e vazio de Deus. E essa parábola continua atual porque muitos vivem comparando espiritualidade, medindo quem é mais correto, quem erra menos, quem é mais digno de ser ouvido por Deus. E o orgulho religioso virou uma armadilha moderna, silenciosa, elegante e perigosa. E ao mesmo tempo, quantas pessoas se sentem indignas achando que Deus não as quer devido aos seus erros do passado? E a parábola confronta quem se apoia na sua própria força e consola quem pensa que não tem nenhum valor. E ela lembra que Deus ele não resiste ao humilde, mas ele resiste ao soberbo, ainda que esse soberbo pareça perfeito por fora. Que o ponto cego dessa história é que muita gente lê essa parábola e acha que está do lado do publicano, enquanto vive como um fariseu. O erro comum é achar que acreditar que a humildade é um sentimento, quando na verdade ela é uma postura. E alguns se orgulham até da própria humildade. Outros condenam o fariseu, mas fazem exatamente o que ele fazia. Se acham superiores aos que o julgam. O alerta é forte. É possível orar todos os dias, servir, fazer o bem e ainda assim sair do templo sem Deus. A diferença nunca está no discurso, mas na postura interior. E lembre-se de uma coisa:
A humildade é algo tão fácil de se perder, porque basta você falar que tem para você perder. E no final a história deixa uma verdade que corta como uma espada, que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E a pergunta que ecoa depois da parábola é inevitável. Quando você entra na presença de Deus, você vai como quem merece ou como quem precisa? A resposta a essa pergunta define não apenas a sua oração, mas também o seu destino espiritual. Porque realmente aqueles que são salvos em Jesus, eles reconhecem que são salvos não porque merecem, mas pela graça de Deus. E quem realmente tem um coração cheio de Deus, ele entende que tudo aquilo que Deus faz não é por merecimento nosso, mas sim é por graça, porque Ele sim escolheu nos amar, mesmo ainda nós sendo inimigos da cruz. E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.